todos que me assistem por esse vídeo. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu, o presbítero Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Deus abençoe a todos, que tenham um dia abençoado. Nós estamos vendo o assunto desse trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de hoje é a lição de número 2, 11 de abril de 2021, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, e diz assim: Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. E a verdade prática que diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9, 10 e 11, e no capítulo 13, versículos 1 e 2. E eu passo a leitura. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Deus abençoe a todos, uma boa aula, um bom estudo, e o pastor Márcio já está chegando para ministrar essa aula. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Márcio, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, aqui na sua sede, na Avenida São Miguel, 9111, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical. Neste trimestre, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, assunto desses 3 meses da nossa revista da Escola Dominical, onde falaremos a respeito dos dons, do uso, das finalidades, e entraremos em detalhes sobre cada um desses dons mencionados na Bíblia e a ação do Espírito Santo em nós através desses dons. A lição deste domingo, dia 11 de abril de 2021, é a lição número 2, com o título O Propósito dos Dons Espirituais. A lição de hoje tem como texto principal 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11, que diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto fala sobre os dons espirituais, sobre a distribuição dos dons espirituais à igreja. E é um texto que Paulo escreveu para a igreja na cidade de Corinto. E após a primeira aula introdutória, nós partimos para esse texto já relacionando esses dons espirituais para entender um pouco esse contexto
e o porquê Paulo falou sobre dons espirituais à igreja de Corinto. Primeiramente, nós precisamos entender que a cidade de Corinto não era muito diferente de uma grande cidade como São Paulo ou qualquer outra capital aqui do Brasil ou de qualquer grande cidade do mundo. Aquela época, Corinto era uma cidade litorânea, um porto comercial, uma cidade grande, uma cidade desenvolvida para aquela época, né, para a tecnologia, para a ciência daquela época. Era uma cidade desenvolvida, uma cidade rica, uma cidade com um movimento grande de pessoas, uma cidade muito habitada, com bastante gente, com bastante construção, com um comércio bastante forte, riqueza, com muitos estrangeiros. Era como a cidade grande aqui da nossa época. E assim como é hoje, uma grande cidade, existe todo tipo de pessoa, de coisas, de ações. Por ser uma cidade portuária, de comércio, de riqueza, ela tinha pessoas de todo lugar, então era uma cidade com uma cultura variada, com influência de vários povos, e assim era uma cidade onde, além da cultura, também a religião era afetada pelos seus muitos povos e pelo poder econômico, pela variedade. Era uma cidade onde a idolatria também reinava, onde existiam muitos deuses, muitas religiões, muitos templos e também esses templos grandes com influência, e as pessoas daquela época era, como eu já disse, exatamente como hoje em uma grande cidade. Várias pessoas de diferentes níveis culturais, de diferentes níveis econômicos e também de muitas religiões e muitas crenças. Era uma salada de coisas, era extremamente variada. E a igreja começou lá em Corinto, Paulo pregou, o evangelho se propagou, e naquela grande metrópole, o evangelho, a igreja fundada e estava crescendo naquela cidade, enfrentou as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas que a igreja enfrenta hoje nas grandes cidades, que é essa influência, ou a palavra disputa, eu não sei se é correta, mas as pessoas ouviam o evangelho, mas junto com o evangelho elas ouviam pessoas de muitas crenças diferentes. Haviam muitos templos de diversas religiões, muitas pregações diferentes, muitas manifestações espirituais diferentes. Não é só a ação do Espírito Santo que faz coisas sobrenaturais. Hoje em dia você vê também ações sobrenaturais em outras religiões, desde católicos, ou religiões orientais, espíritas, macumba, as mais diversas áreas têm também as suas manifestações sobrenaturais. Quando a gente fala sobrenaturais, ou seja, são coisas fora do natural, que as pessoas, o ser humano, não consegue explicar naturalmente. Corinto era uma cidade com essa variedade. A igreja começou a se expandir, as pessoas aceitavam o evangelho, mas vinham de uma cultura, de uma sociedade onde havia outras crenças, outros sinais, outras mensagens, outros templos, outros costumes. Também a liberalidade naquela época era algo grande. Uma coisa também a se lembrar
Corinto fazia parte de uma cultura, de um grupo de cidades que também tinha muita influência do esporte. Os Jogos Olímpicos era algo muito comum, assim, muito conhecido naquela época. Então, imagine Corinto na época de Paulo, assim como nós aqui em São Paulo ou qualquer grande cidade. Do jeito que era naquela época, que é hoje, era naquela época. A igreja tendo que estar no meio de uma sociedade onde havia outras religiões pregando coisas diferentes, havia diferentes culturas, pessoas entendidas, pessoas estudadas, mas pessoas também não estudadas, havia diferentes classes sociais, pessoas ricas, pessoas pobres, e assim como é hoje, havia também o desejo de se destacar, ou economicamente, ou socialmente, ou as igrejas, disputa entre igrejas para alcançar fiéis. Havia interesses econômicos nas religiões também. Tudo isso havia naquela época. Corinto era como uma São Paulo de hoje. E a igreja de Corinto estava se desenvolvendo com o Evangelho, e com o Evangelho também receberam os dons espirituais. A manifestação dos dons espirituais começou a agir. O batismo com o Espírito Santo, as manifestações dos dons espirituais, isso passou a ser uma realidade naquela igreja. Mas, como eu disse, da mesma forma que é hoje em dia, essa igreja estava num meio onde havia influência, ou eles viam as outras religiões com outras manifestações, e isso, de certa forma, confundia. Havia a disputa na sociedade por uma posição melhor, por um lugar melhor. Todas essas coisas que existem hoje existiam naquela época. E isso começou a influenciar a igreja de Corinto. Aqueles novos irmãos vinham de uma sociedade com essa disputa econômica, com a disputa das igrejas, com a disputa dos discursos religiosos, com a disputa cultural, com toda a influência de outros povos por uma cidade que recebia gente de todo lugar. Tudo isso começou a influenciar a igreja de Corinto. E por essas influências, Paulo, nas suas viagens, ele já havia passado por Corinto, e Paulo toma conhecimento de uma série de problemas que começaram a acontecer na igreja, em todas as áreas. Numa igreja, numa grande cidade, por esses problemas de receber a influência dos crentes, estarem sendo influenciados por essas diversas áreas da sociedade, a igreja de Corinto começou a apresentar vários problemas. Então, a carta de 1 a Coríntios mostra divisões, mostra problemas de disputa entre os irmãos para ver quem era melhor, formação de grupos, mostra pecados, mostra egoísmo, mostra muitas e muitas falhas, pecados até graves. A igreja recebeu a carta de Paulo como um alerta, chamando atenção para os problemas que ela estava enfrentando. E esses problemas que afetavam a igreja de Corinto também afetavam na área das manifestações espirituais, dos dons espirituais. Era uma igreja que lia a palavra, era uma igreja que cantava, era uma igreja que tinha dons espirituais, era uma igreja como qualquer igreja hoje dos nossos dias. Mas por essa sociedade, por ela estar nessa grande cidade, e as pessoas, quando saíam do culto, viviam nessa sociedade, acabava que
a sociedade influenciava dentro da igreja. Então a igreja que precisa influenciar o mundo, ao contrário, começou a ser influenciada pelo mundo. A carta de Paulo à igreja de Corinto é para corrigir vários problemas. Um desses problemas se refere aos dons espirituais. Por isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo falando sobre os dons. Falando sobre os dons para corrigir problemas na área dos dons. Toda essa introdução, toda essa fala, estou fazendo para que você entenda o porquê de Paulo falar sobre dons. Porque os dons espirituais, eles existiam naquela igreja, mas os dons espirituais não significam que a igreja não tinha problemas. Muito pelo contrário, não é que os dons causavam problema, é que a igreja tinha problemas e esses problemas estavam afetando também os dons espirituais, também o uso dos dons espirituais. Veja que interessante, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que naquela igreja não faltava nenhum dom. Eles tinham todos os dons. Era uma igreja que tinha a manifestação de todos os dons, estava ali à disposição, estava sendo manifestado a todos eles. Mas ao mesmo tempo que os dons eram manifestos e não faltava dons àquela igreja, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 3, Paulo diz que aquela igreja é uma igreja carnal e imatura. Olha o contraste, a discrepância. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal. E aí é que vem a análise da lição de hoje, o entender o propósito dos dons espirituais. Porque muitas pessoas acreditam que a manifestação dos dons espirituais é um sinal de santidade, é um sinal de superioridade espiritual. Um pensamento de muitas pessoas se tem dons espirituais, é porque a pessoa, aquela igreja ou aquela pessoa é uma pessoa tão consagrada, tão santa, tão livre de pecados, tem um comportamento tão correto que ela é superior aos que não têm, que ela é melhor do que os outros. Sobre esse assunto, até o próprio Jesus, ele fez uma menção, um comentário sobre isso. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus disse o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja que a fala de Jesus aqui sobre profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, são manifestações sobrenaturais. Pessoas que faziam isso. E olha só a fala de Jesus sobre essas pessoas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus mesmo deixou claro que a manifestação de dons espirituais, a manifestação de eventos sobrenaturais, não significa que a pessoa é um dos salvos até. Não é um carimbo de qualidade espiritual. Não é uma distinção de uma pessoa ser melhor do que outra espiritualmente, de ser mais santa do que outra. Isso acontecia na época de Corinto, as pessoas disputavam, as pessoas queriam
ter mais e mais dons. Nós vemos que Paulo adverte a eles que todos queriam profetizar e falavam línguas e virava uma confusão no culto, porque era uma disputa de um falava, o outro falava, cada um queria ser mais espiritual do que o outro. Era a sociedade que eles viviam de disputa e isso foi para a igreja. Da mesma forma, Jesus alerta que a manifestação de dons espirituais não é sentido de santidade. Por que isso? Porque nós precisamos ter claro o propósito dos dons. Então, é claro que o propósito dos dons espirituais não é atestar a santidade de uma pessoa. Não é o propósito dos dons espirituais, não é dizer que uma pessoa é mais importante do que outra. O propósito dos dons espirituais não é dizer que uma pessoa está num nível espiritual maior do que outro. O propósito dos dons espirituais não é classificar as pessoas, não é qualificar vida espiritual. Isso tem que estar claro. Na época de Paulo, na época da igreja na cidade de Corinto, Paulo mandou essa carta repreendendo aquelas pessoas que tinham todos os dons. Se fosse no conceito das pessoas de hoje, se tem todos os dons, era a igreja mais santa de todas. Só que Paulo diz, é uma igreja carnal. São pessoas carnais. O que são pessoas carnais? São pessoas, nesse sentido, Paulo quer dizer, pessoas que vivem em pecado, que vivem guiadas por um desejo ruim. Lembra da mesma fala de Paulo, o texto de Paulo que fala sobre a luta entre a carne e o espírito contra a carne, que há uma luta constante entre a carne e o espírito. É nesse sentido então que Paulo fala que aquela igreja, com todos os dons espirituais, era uma igreja carnal. Era uma igreja que estava vivendo e que Paulo descreve vários pecados naquela igreja. E reforçado pela fala de Jesus, que chegará na glória um momento que pessoas dirão, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer, não conheço vocês, não conheço. E ainda é mais duro, diz que vós que praticais a iniquidade, ou seja, que praticam o pecado. O propósito dos dons espirituais, eu volto a repetir, não é para você olhar aquela irmã que profetiza, aquele irmão que profetiza, aquele que fala muita língua estranha, que gira, que faz aviãozinho, que grita o tempo inteiro, olhar e falar, que irmã, que irmão santo, olha que vida consagrada. Não é este o propósito dos dons espirituais. Não é para nós olharmos para as pessoas e enxergarmos aquele que grita muito, que fala muita língua estranha, que profetiza para todo lado, é o santo, com a comunhão especial com Deus. E aquele que é quietinho no banco e chega, que está em todos os cultos, firme, constante, está ali na sua jornada de fé, mas quietinho, esse é um frio, esse é uma pessoa sem compromisso com Deus, esse não tem espiritualidade, esse precisa orar muito, precisa se desenvolver. Não é isso, e olha que assim como era na época de Corinto, é também nos dias de hoje. As pessoas julgam os irmãos pelo número de gritos de língua estranha e de aparência exterior. E começam a qualificar as pessoas pela sua aparência, não só pelas manifestações sobrenaturais, mas também
até pela aparência física. É muito comum as pessoas olharem uma pessoa que é pobrinho, que anda com a roupinha mais simples, mais baratinho, o cabelinho um pouquinho não tão cuidado, e às vezes até pela cor da pele. As pessoas julgam por diversos fatores estéticos, de financeiros, e acontece que muitas pessoas olham esse que parece simplesinho, aí olha e fala, esse tem uma comunhão com Deus, a oração é tão bonita, aquela pessoa é uma pessoa de consagração. E acontece das pessoas olharem uma pessoa que muitas vezes tem dinheiro, tem roupas boas, tem condições, esse só pensa no material, esse aí só pensa em dinheiro, esse aí não tem nada com Deus, esse aí precisa aprender com aquele humilde. Ligam a aparência, o financeiro, com espiritualidade. É uma falha muito grave das pessoas. Nós, na igreja, erramos muito ao julgar as pessoas por esses critérios de aparência. Aí alguns vão dizer, mas o próprio Jesus disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico salvar. É outra história, outro contexto, porque você vê na Bíblia, vamos lá, começa lá atrás por Abraão. Abraão era humildezinho, era um coitadinho? Não, senhor, não, senhora. Era um homem rico. Jó, que a gente fala tanto aí de Jó, Jó era o homem mais poderoso da terra. E é um exemplo de fidelidade. Você fala, pastor, mas ele perdeu tudo. Perdeu tudo, mas olha no final do livro de Jó. Depois ele ficou o dobro de rico. Já era o mais poderoso da terra, ficou o dobro. Então, se santidade e comunhão com Deus for medido por pouco dinheiro, o céu só vai para pobre? Não, não é isso. Aí também não estou dizendo que todo rico é sinal de que a pessoa tem mais fé, por isso ela é mais abençoada, senão eu estaria caindo na mesma pregação dessas igrejas que dizem que da prosperidade, que sinal de fé é prosperidade. O que eu estou insistindo é que dons espirituais, o propósito dos dons espirituais, e toda a aparência exterior, nada disso é fator para dizer a fidelidade, a espiritualidade de ninguém. Há ricos que não têm compromisso nenhum com Deus, mas há pessoas muito bem de finanças, de condição social e que são extremamente espirituais, extremamente apegadas com Deus. Na Bíblia, olha, o túmulo em que Jesus foi sepultado era de um homem influente. Era de um homem influente, mas fiel. No ministério de Jesus, ele se deparou com um homem muito poderoso, muito influente, e que pediu para que ele curasse um dos seus servos, e Jesus falou, tá bom, eu vou lá. E ele falou, não precisa, porque eu sou uma pessoa de autoridade, eu sou influente, eu tenho condições e eu sei que eu dou uma ordem e os meus empregados fazem. Então eu creio que se o Senhor der uma ordem, vai acontecer. E Jesus fez a cura e ainda disse o seguinte, aqui em Israel eu não achei gente de tanta fé. E era quem? Uma pessoa de influência. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas humildes, que são espirituais, mas cheio de exemplos de pessoas humildes que são carnais, que não têm compromisso com Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas poderosas e ricas espirituais, mas também está cheio de exemplos de pessoas poderosas e ricas carnais, sem compromisso.
O que a gente tem que parar é de julgar a espiritualidade das pessoas pela aparência e, no caso específico da lição de hoje, parar de julgar a espiritualidade das pessoas pelos dons espirituais. Porque não é este o propósito dos dons espirituais. Não é julgar as pessoas. Com os dons espirituais, você olhando ao texto de 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 11, olha o que Paulo diz. Mas um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons espirituais são entregues à igreja, aos seus membros, às pessoas, a gosto do Espírito Santo. É como ele, o Espírito Santo, quer, não como nós queremos. Ou seja, não é mérito nosso. Dom espiritual, nenhum dom espiritual é alcançado por termos chegado a um nível de santidade, a um nível espiritual de oração, de consagração, que nos qualifica e diga, agora eu tenho condições de receber o dom, agora eu sou um profeta, porque eu sou um consagrado. Não, não é esse o propósito. O Espírito Santo reparte a cada um como ele, Espírito, quer. É ele que atribui da forma que ele deseja. Da forma que ele deseja. Veja a questão, por exemplo, do batismo no Espírito Santo. Se você olhar o testemunho das pessoas, você vai ver crentes que ficam anos orando, clamando, pedindo, indo em vigília, fazendo jejum e indo para frente em tudo quanto é oração para ser batizado com o Espírito Santo. E isso acontece muitas vezes depois de muitos anos. E aí eu pergunto, foi falta de oração? Foi falta de buscar? Foi falta de fé? Pessoas que choram por isso, mas demoram anos. Por outro lado, há pessoas que até no momento em que aceitam a Cristo, poucos dias ao aceitar Cristo, são batizadas com o Espírito Santo imediatamente. São batizadas facilmente. E aí você olha e as pessoas olham e pensam, mas tem coisa errada. A pessoa não consagrou, a pessoa não orou, a pessoa não jejuou. O que isso é injusto? Nós caímos no erro de até dizer que há injustiça. Mas quem distribui os dons? É o Espírito Santo como ele quer. Quer dizer, então, que nós estamos dizendo que o nosso Deus é justo. Porque ele deveria se enquadrar no nosso critério. Veja, meu irmão e minha irmã, os dons espirituais são distribuídos à vontade do Espírito Santo. Mas por que ele, conforme eu disse na aula passada, é porque ele é assim, que não é uma criança, eu quero para você, não quero para você, do nada? Não, é que o propósito dos dons espirituais é que eles sejam ferramentas para o desenvolvimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. São ferramentas para o trabalho na igreja. Esse é o propósito dos dons, ser ferramentas para o trabalho da igreja. Por esse motivo é que os dons espirituais, eles não são dados pelo nível de santidade da pessoa, mas é pela necessidade da igreja. Não estou dizendo com isso que então, eu posso viver no pecado porque os dons espirituais vêm de qualquer jeito. Não é isso. Porque, de novo, você pensando assim, você confunde os dons, o propósito dos dons, entendendo que você insiste em entender que os dons, o objetivo deles é carimbar a sua consagração. Não.
a consagração, a santificação é uma necessidade nossa, independente dos dons. A Bíblia é muito clara em dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, o que acontece? Ninguém verá ao Senhor. Santificação, o propósito da santificação não é nos qualificar aos dons. O propósito da santificação é nos preparar para a nossa vida eterna, é nos preparar para o chamado do nosso Senhor Jesus para a glória. Santificação é o trabalho contínuo na vida nossa que nós devemos ter. É a mudança da nossa natureza, do nosso comportamento dia a dia, reflexo da palavra de Deus. Esse é o propósito da santificação, da consagração. É um crescimento espiritual, porque nós somos salvos e precisamos, é obrigação, essa santificação, esse crescimento. Não é pelos dons. Os dons são ferramentas para o trabalho e as ferramentas são dadas conforme a necessidade da igreja. Comparando, se for para consertar uma porta, a porta lá da sua casa que está rangendo, que está desalinhada e você precisa consertar. Você vai precisar de ferramentas. E que ferramentas você vai precisar? Das ferramentas adequadas. Se é uma chave de fenda, uma chave Phillips ou fenda para apertar mais o parafuso, é um óleo para tirar o rangido, algo desse tipo. Você não vai usar a ferramenta para consertar uma porta, uma desempenadeira, uma colher de pedreiro. Você vai consertar a porta que está rangendo, que está desalinhada, com a colher de pedreiro ou com a desempenadeira? Faz sentido? Não adianta te dar uma desempenadeira e você vai olhar e vai falar: e agora, como é que eu conserto a porta? Não serve, porque a necessidade de uma porta rangendo não é uma desempenadeira. Então, as ferramentas, elas são usadas, são dadas conforme a necessidade da igreja naquele local e naquele momento. É a necessidade, isso tem que ficar claro. As profecias, a interpretação das profecias, as palavras, as curas, todos esses dons. Olha só aqui, o texto fala sobre palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, interpretação das línguas. Isso que Paulo falava são ferramentas de acordo com a necessidade da igreja. Lembra do exemplo da desempenadeira para consertar uma porta? Não serve. Não adianta eu querer ir num depósito e falar: eu vou procurar a desempenadeira da melhor marca, da melhor qualidade, a mais bonita, a melhor do mundo desempenadeira. Não resolve meu problema da porta, porque não é a ferramenta adequada. Dessa forma, os dons espirituais são dados à igreja conforme a necessidade. Irmãos, pare, pelo amor de Deus, de julgar a espiritualidade das pessoas pela aparência física, pelo dinheiro ou falta de dinheiro, pela cor da pele até. É impressionante, pela cor da pele. Nós nos tornamos, às vezes, os crentes se tornam racistas. É impressionante a que ponto chega a falha humana de qualificar a espiritualidade, às vezes, pela cor da pele. Porque determinada cor, essa pessoa é mais espiritual do que outra.
Não existe isso, meu irmão, minha irmã. Os dons espirituais ou a espiritualidade das pessoas não tem a ver com branco ou preto, não tem a ver com rico ou pobre, não tem a ver com feio ou bonito, não tem a ver com homem ou mulher, não tem a ver com alto ou baixo, não tem a ver de ser um doutor formado ou um analfabeto, não tem a ver com nada disso. Espiritualidade é algo da pessoa com Deus, a pessoa com Deus, e ninguém tem condições de avaliar a espiritualidade do seu próximo pela aparência. Agora, Jesus nos dá uma dica de avaliação das pessoas. Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, o que Jesus fala não é pela aparência, mas pelos frutos, pelo que a pessoa produz. E isso dá para avaliar alguma coisa, dá para avaliar. Pelo fruto você conhece a árvore, mas não pela aparência das pessoas. Pela aparência não. É a mesma coisa, nessa comparação aí dos frutos, é a mesma coisa de você olhar uma árvore e classificá-la pelas folhagens, pelo tamanho, pelas folhagens. Uma árvore grande com folhas bonitas é uma árvore boa, e uma árvore pequena é uma árvore ruim. Aí não é por aí que você avalia, mas você avalia pelos frutos. Uma árvore grande e bonita, se não dá fruto nenhum, só serve para dar sombra. Uma árvore pequena, mas se dá frutos, doce, gostoso, apetitoso, é uma árvore boa. Então, irmãos e irmãs, os dons espirituais não são critérios para se avaliar espiritualidade. Nós precisamos dos dons como ferramentas. Deus ajude a nossa igreja a ter mais e mais pessoas com dons espirituais. Que mais e mais pessoas possam, dia a dia, manifestar dons. Quem dera que a nossa igreja esteja na mesma condição que a igreja de Corinto em relação aos dons, em relação ao que Paulo disse: não lhes falta nenhum dom. Que a nossa igreja chegue ao ponto de não faltar nenhum dom. Porque se isso acontece, é sinal de que todas as ferramentas estão disponíveis para o trabalho da igreja. Mas isso não pode de forma nenhuma ser um critério para dizer: então a nossa igreja é melhor do que todas as igrejas. Não. É sinal de que a nossa igreja tem muitas necessidades e muitas ferramentas para lidar com essas necessidades. Meu irmão, temos que encarar os dons espirituais com o seu real propósito, ferramenta para o trabalho. Eu estou me estendendo e repetindo muito isso porque é um problema grave na igreja. Esse julgamento das pessoas, da espiritualidade, por esses critérios exteriores e, dentre eles, a manifestação dos dons espirituais. Chega de olhar para um irmão, uma irmã quietinha no banco e dizer que ela é fria, que ela não tem espiritualidade, quando essa pessoa está segundo a segundo em comunhão estreita com Deus, sofrendo pela obra, lutando pela obra e trabalhando das mais diversas formas. Enquanto às vezes você encontra pessoas profetizando, gritando, fazendo auê, mas ela, algumas vezes, metida em grupos, assim como aconteceu na igreja de Corinto, em divisão, falando mal de outros irmãos, falando mal da liderança. É isso que você tem que olhar. Não adianta você olhar para uma pessoa e enxergar nela, falar: olha que espiritualidade. Mas se é junto com essa, entre aspas, espiritualidade, a pessoa
fala mal o tempo inteiro da liderança. Fica promovendo grupos e fazendo separação. Não contribui, não está com aquele coração disposto a ajudar a obra, independente de quem esteja ali. Tem sempre uma palavra de crítica, tem sempre uma fofoquinha, tem sempre uma reclamação. Porque eu não sou reconhecido, porque eu fui abandonado, porque eu isso, porque eu aquilo, A pessoa só reclama. Onde está a espiritualidade dessa pessoa? Principalmente a questão de disposição na obra. A pessoa realmente espiritual, ela está disposta a morrer pelo Evangelho, pela obra de Deus. Ela faz de tudo, ela não está nem aí quem está ou deixa de estar, o que estão fazendo. Ela não está, ela quer trabalhar. Eu quero trabalhar para meu Senhor. É essa a fala da pessoa. Ela não se preocupa o que faz ou deixa de fazer. Ela não fica em grupos, em panelinha, não olha e fala assim, se fulano estiver fazendo, eu ajudo. Mas se fosse ciclano, não vou dar ibope, não vou dar cartaz para essa pessoa. Não vou fazer isso não. Cadê o espírito? Cadê a tal espiritualidade? Aí depois, num culto público, chora, grita, fala língua estranha. A Bíblia já deixa claro que isso não é sinal de comunhão de espiritualidade. As pessoas, muitas vezes, têm essas manifestações e você se pergunta, mas e como então o Espírito Santo atua? Muitas vezes não é o Espírito Santo. Aquilo lá é o que Paulo diz, carnais. O que é carnal? A pessoa que age movido ou por influência maligna do mal ou pelo seu próprio desejo. Há profecias por aí que são profecias criadas pela cabeça da pessoa, encomendadas. Ouve, ou alguém fala, olha, tem tal problema, não sei o quê. A pessoa vai sondando aquilo e depois chega, dá uma batida de sapato, dá um gritinho, faz isso, aquilo outro, faz aquela introduçãozinha e diz, eis que o Senhor diz que isso, aquilo outro, encomenda. Infelizmente, as pessoas agem dessa forma. Isso precisa mudar, precisa acabar. Os dons espirituais são ferramentas para o crescimento da igreja. O que Paulo deixa claro é que os dons espirituais, eles são ferramentas para edificação individual. Os dons espirituais edificam a pessoa, e edificam a igreja. Se qualquer manifestação espiritual promover divisão, promover confusão, promover discórdia, promover disputa, não é de Deus. Não é de Deus, porque os dons espirituais são ferramentas que edificam a igreja, que fazem com que ela cresça, que fazem com que ela se una. Pessoas que têm dons espirituais aí já abrem uma igrejinha ou mesmo lá na casa dela e fazem os seus grupinhos. Irmão e irmã, se você está sendo chamado para grupinhos separados, ali de um conjuntinho de pessoas que se denominam mais espirituais, mais santos, porque a gente está aqui, se uniu, porque o resto não é santo, o resto é problema, é isso, aquilo, outro. Quer dizer, o grupinho dos santos. E os dons espirituais, não era para formar grupos, os dons espirituais é para que a igreja, se há problemas, então os dons espirituais devem agir para que a igreja corrija esses problemas e se una e cresça e corrija esses problemas. É esse a ação dos dons espirituais. Se os dons espirituais estão criando grupos, eles estão errados.
eles não são de Deus. Eles não estão cumprindo o propósito dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, encare com seriedade isso. E conforme eu disse, se você enxerga qualquer um desses comportamentos nas pessoas, mude o seu conceito de classificação de pessoa, de espiritualidade. Mude, porque você está errado. Qualquer coisa que aconteça na igreja, ela tem que ser para edificação. Elas têm que ser para união. Ela tem que ser para valorização. Ela tem que ser para buscar e salvar o que se havia perdido. Qualquer coisa diferente disso é sinal de que não há espiritualidade. Ali há carnalidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos a sabedoria de Deus para nos conduzirmos. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agora, meu Deus, eu falo contigo agradecendo por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de estudarmos, Senhor, sobre os dons espirituais. Ajuda a todos nós, a Tua igreja, a caminharmos, Senhor, a sermos fiéis, meu Deus, sermos, Senhor, espirituais conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a enxergar os dons espirituais com o verdadeiro propósito. Ajuda-nos a trabalhar para a edificação da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a corrigir as nossas falhas e ajuda-nos nessa jornada espiritual. Pai, eu te agradeço pela oportunidade e peço que, meu Deus, que continua guardando e abençoando toda a igreja ao teu povo. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos e volto a lembrar a vocês que estamos tendo os cultos online. Quarta e sexta-feira, às 19 horas, estamos transmitindo cultos antigos para relembrar há tempos os cultos que tivemos no passado. Domingo, 8h30 da manhã, é a hora que colocamos no ar essa escola dominical. E domingo, às 19 horas, é o nosso culto online ao vivo. Acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook, o culto online. Estaremos lá, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas acompanhe e divulgue para que todos possam acompanhar e cultuem junto conosco. Eu aguardo você às 19 horas nesse culto online. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor seja com todos.